Meus queridos, não tem como compreender a globalização sem antes estudar a fundo o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial e na década de 1970. Terminado esse percurso, é possível examinar o que é a globalização econômica na atualidade e suas consequências sociais, culturais e econômicas. Portanto, atento a dois pontos iniciais. Vamos lá! Primeiro tópico. Temos que saber quando acontece. Pós-guerra, pós-1945. Vamos trabalhar o conceito de integração econômica e o conceito de interdependência. A integração significa o aumento das ligações econômicas, sociais, políticas e culturais entre os países. Ela envolve a eliminação gradual de restrições impostas à circulação de dinheiro, mercadorias, serviços e pessoas entre as nações. Outro ponto interessante, vamos lá? Interdependência significa o reconhecimento de que os acontecimentos de ordem político, social, econômico e ambiental podem afetar a realidade de outros países. Após a Segunda Guerra Mundial, era preciso garantir de modo simultâneo a paz e a prosperidade econômica. Desta forma, representantes de quase todas as economias do mundo, liderado pelos Estados Unidos, participaram de uma conferência histórica chamada Bretton Woods. Isso aconteceu em 1944. E o que foi acordado entre as nações? Esses acordos determinaram o seguinte: a liberação gradual do comércio internacional, o estabelecimento de regras para a circulação internacional do dinheiro, a adoção do dólar como uma moeda universal e a liderança política e econômica dos Estados Unidos foram, a partir de então, estopim para o início do processo de globalização econômica. Além disso, foram criadas importantes instituições internacionais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e o GATT. Os acordos de Bretton Woods consolidaram a centralidade dos Estados Unidos na economia global capitalista. O domínio dos Estados Unidos materializou-se na adoção do dólar, enquanto moeda internacional e padrão para todas as trocas financeiras globais. Antes da Conferência de Bretton Woods, o ouro era parâmetro para determinar o valor das moedas e das mercadorias. Uma onça de ouro valia 35 dólares, correspondente a mais ou menos 24 e 33 gramas de ouro. Ou seja, para saber o valor de cada moeda nacional, é necessário verificar quantos dólares o país tem guardados em suas reservas monetárias. Desta forma, estabelece um câmbio flutuante, o que significa que o valor de troca de cada moeda nacional, por exemplo o real, varia ou flutua conforme a oferta e a procura por dólares no mercado financeiro brasileiro. O considerável poder econômico dos Estados Unidos naquela época estava muito associado ao seu poderio militar. Um garantia o outro, um financiava o outro. Mas no início da década de 1970, os Estados Unidos começou a apresentar uma série de dificuldades de ordem econômica e financeira. Em 1971, então, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, promoveu uma ação unilateral que desconsiderou os acordos de Bretton Woods. Para resolver suas dificuldades, esse governo desvalorizou o dólar e acabou com a vinculação de sua moeda ao ouro. Além disso, foi estabelecida uma taxa adicional de 10% sobre os produtos estrangeiros importados. A interdependência econômica envolvendo os países capitalistas começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e foi acentuada por um conjunto de acontecimentos na década de 1970. Como, por exemplo, as mudanças decisivas ocorridas nos sistemas de produção de mercadoria, em razão da profunda crise do Fordismo e da sua substituição pelo modelo produtivo baseado no toyotismo. Não podemos esquecer os choques do petróleo ocorrido nos anos de 1973 e 1979.
Mais adiante, a desvalorização do dólar dos Estados Unidos no início da década de 70. Isso promoveu uma desregulamentação da circulação do dinheiro pelo mundo, que se tornou uma espécie de mercadoria como uma outra qualquer. Moedas podem ser compradas e vendidas livremente pelos mercados, isto é, pelas praças financeiras ao redor do mundo, comandada pelas grandes empresas de investimento e especulação financeira. Nesse contexto, os países disputavam entre si os dólares disponíveis no mundo para poder controlar o valor de sua moeda nacional. Sendo assim, dando maior liberdade ao capital, seria possível evitar o colapso das economias nacionais, que já enfrentavam severas crises nos anos de 1970. Então, é possível entender a crise econômica de 2008. A forte desregulamentação do mercado financeiro permitiu que uma série de manobras arriscadas e desprotegidas fosse articulada no sistema imobiliário dos Estados Unidos. Aliadas à manipulação dos números e alto salário dos agentes do mercado financeiro, essas manobras inflaram uma bolha especulativa que estourou no ano de 2008. Como havia recursos financeiros globais aplicados no sistema imobiliário dos Estados Unidos, a crise se alastrou pelo mundo todo instantaneamente.